Saudações, camaradas e senhoras e senhores, tudo bem com vocês? É o começo, e como é o começo, não tenho nem mãos aqui, olha só que loucura. E como é todo bom começo, eu preciso acertar um pouco os parafusos aqui antes da gente começar dessa máquina complexa. A começar com a câmera e a seguir com a voz, porque preciso do feedback de vossas senhorias. Minha câmera... Agora voltou a sincronia. Ai, ai, ai. Oh, o comunismo tira até as mãos das pessoas. Olha só que absurdo. Tudo bem, Morato? Começamos um pouco lentamente hoje, mas não tem problema. Estamos aqui no Teatro do Absurdo. O Teatro do Absurdo, onde a gente vai perceber cada vez mais que fazemos parte de uma grande peça orquestrada pela ultradireita, ou melhor, pela direita, porque a direita e a ultradireita são apenas nomes diferentes, são cabeças diferentes da mesma besta, a besta do capitalismo. Então hoje a gente vai ter um cronograminha. Eu anotei para não me perder. Então, sabem que eu não sou assim, mano, eu tô aprendendo nesse negócio de roteiro e vídeo, aprendendo por conta, então não é fácil. Então, qual é a linha? O que nós vamos fazer hoje aqui online? Primeiro, então a gente vai, em geral, a gente vai fazer um apanhado, tá? Nós vamos ler a lei das fake news, a emenda da, né, vamos ler o projeto de lei de regulação das mídias, que está sendo chamado de lei das fake news. Vamos mostrar as emendas de alguns parlamentares, da Érica Hilton, Duda Salambert, Alexandre Frota. Sim, tem uma emenda do Frota, Maria do Rosário, Kim Kataguiri. There was much rejoicing. Ei, tudo bem, esse sol? Belo ano esse do seu nome. Então nós vamos ler a lei das fake news, vamos mostrar as emendas da Érica, da Duda Salabert, do Alexandre Frota, da Maria do Rosário, do Kim Kataguiri. Vamos entender como é que funciona fazer uma lei, colocar apensos e não sei o que. Mostrar, aí a gente vai mostrar e reagir o debate, se aquilo pode ser chamado de debate, entre aquele Mamãe Falei se pode ser chamado de ser humano e o Orlando Silva se pode ser chamado de comunista, não é? Então a gente vai ver e o Vilela se pode ser chamado de mediador isento. Depois disso nós vamos falar um pouco sobre a fundação do MBL, como ele surge, para onde ele vai, por que ele é o que é e quem está por trás. Supostamente, senhor juiz. Então a gente vai ver a respeito disso. E uma coisa que a gente vai ver agora mesmo é o chat, que está no lugar errado. Agora está no lugar certo. E na sequência a gente vai falar um pouco sobre as técnicas direitistas de manipulação de discurso. Porque a direita é global, existe uma internacional direitista acontecendo debaixo dos nossos narizes e eles visam o aceleracionismo do processo de colapso do capitalismo. É meio absurdo, parece meio absurdo, mas é auferível. Então a gente vai falar um pouco sobre isso, as estratégias, de onde eles vêm, para onde eles vão, os nomes e qual é a tática deles e como que eles vieram parar aqui na cabeça do Kim Kataguiri, na cabeça do Mamãe Falei, na cabeça de todos esses seres vivos, não é? Porque eu não sei se a palavra humano é um pouco compatível com isso tudo. Conteúdo, vale colocar política como categoria? Sabe que eu não sei se tem categoria política? Deixa eu ver aqui. Politics. Mas Politics eu acho que vai dar como jogo, não sei. Eu vou testar, vamos lá. Politics. IRL, não, então é o tema. Ótimo. Muito obrigado pela sugestão. O que mais tem aqui? De conteúdo, nunca entendi o Orlando e o PCdoB. Pois é, nem eles talvez se entendam, né? Quando vão pro travesseiro. Tem o banner lá que o Dudu Bananinha adora. O Steven Bannon, a gente vai falar do Steven Bannon. E eu separei vídeos, tá? Essa live aqui vai levar no mínimo umas 2 horas. Que aí depois dá pra fazer cortes, né? E tudo mais. Bom, dito tudo isso, vamos começar. Vamos por botando a mão na massa. Deixa eu desligar o ventilador, tá meio geladinho agora. Pronto. E aqui no comissariado da Sibéria, né? Fomos exilados aqui na Sibéria, nossa estação de inverno.
Vamos começar então falando sobre lei. Como que funciona criar uma lei? Como que alguém fala, eu vou criar uma lei. E qual é a relevância, né, da criação de uma lei? Abrindo o projeto. Tadã! Então, assim, vamos falar como funciona criar uma lei. Então, o parlamentar ele cria uma lei. A lei que não pode tomar sorvete à noite. Quando ele cria a lei, ela vai ser submetida a uma série de complementos. As pessoas vão complementar, vão sugerir, adicionar ou tirar coisas. Ainda, essa lei pode passar por uma reformulação total. E essa reformulação total é votada, aí ela é protocolada como... como é que é o nome que se dá? Eu tinha que anotar essas coisas antes. Ela é complementada com substituto. Então, assim, ela se chama substitutivo. Aí, essa lei, ela sofre várias modificações e vira uma nova lei que tem base na original. Ela se chama substitutivo. E aí, do substitutivo, as pessoas fazem emendas. Ou seja, olha, eu proponho aqui tirar essa parte que o sorvete não pode tomar sorvete à noite. Vamos colocar que não pode tomar sorvete de flocos à noite. Porque nós queremos proteger o pequeno fabricante de morango. E nós queremos que o morango seja consumido à noite. Então isso daí é uma emenda. Tem uma outra série de termos, né, e coisas e tal. Mas para causa e efeito é o que a gente vai precisar hoje. Bom... o projeto de lei também tem um redator que redige e um relator que relata, que vai com ela debaixo do braço para os lugares que ela precisa ir para ser assinada e carimbada. O gatinho com risco eu fala, já você vai ver, a Maia, a minha gata, aparece aqui uma hora ou outra. A outra é mais medrosa, né? A Sophie não vem. Então tá. Redator. Quem é o redator deste projeto de lei? Que tem referência nesse monte de outras leis que vocês estão vendo. Senado Federal, senador Alessandro Vieira. Alessandro Vieira, então, é quem escreveu, tá? Ele escreveu a lei original. Essa lei sofreu várias modificações. Ela foi aprovada com suas modificações, mas não aprovada como lei. E agora o relator, ou seja, quem relata essa lei, quem está com ela debaixo do braço e sobe e desce pelos corredores para fazer ela ser votada e ser remendada e adicionada, é o Orlando Silva. Olha, vamos lembrar que o Alessandro Vieira não é um comunista, certo? Como diz Morato, bem lembrado, ele é o policial maluco. Ele é o bad cop. Né, vocês lembram o Good Cop, Bad Cop, né, Simone Tebet e o Alessandro Vieira, que deram tiradas fantásticas. Então, o Alessandro Vieira, ele não é, vamos deixar claro, o Alessandro Vieira não é um comunista, tá? Sequer de esquerda ele pode talvez ser um social-democrata, né? Tudo bem, né, dos males o menor. Mas isso é só para dizer, essa lei não é comunista, tá bom? Começa por aí. Fale isso pro seu pai, pro seu irmão, pra sua tia bolsonarista. E o relator Orlando Silva, ele é de um partido que se diz comunista, mas também não é um comunista, né? Nem um partido e nem um comunista. Tem uma longa história para explicar isso, mas as pessoas que são de esquerda sabem que o PCdoB é tudo menos comunista, né? Dispensa descrições aqui. Ele também é social-democrata. Então, olha, Alessandro é tucano e é cidadania. Muito bem lembrado, Alessandro. Muito bem lembrado. O Alessandro aliás, muito bem lembrado, Sol. O Alessandro, ele é tucano, né? Bom, por que eu disse tudo isso? Porque é bom ficar registrado em vídeo, para você que for pegar o corte, para você que for levar para um parente aí, alguma coisa assim. Para mostrar, tá vendo? Olha, tia Célia, tio Jorge. Ô Jorge, chega pro Jorge e fala assim, tio Jorge, não foram comunistas que escreveram isso aqui. Tá bom, tio Jorge? Não foram. Começa aí. A lei original, ou seja, a lei escrita pelo Alessandro Vieira, ela tem 14 páginas. Sabe quantas páginas tem essa nova, né? Esse substitutivo? Olha, tem 110. Aí você fala, caraca, mudou coisa pra caralho dessa lei. Então, os caras ficaram doidão. Não. Vamos acompanhar, só de olho, tá?
Isso tudo que vocês estão vendo agora é, assim, é o histórico do quanto essa lei foi debatida entre diversos setores da sociedade. Eu li tudo isso aqui. Essa parte a gente não vai ler na live hoje. E a lei tá na internet. A gente vai ver onde que ela fica. Então, assim, isso tudo que vocês estão vendo descer, vamos parar em algum momento. O senhor Ivan Hartmann, professor do INSPER, argumentou que o artigo 10 não trata da rastreabilidade de qualquer mensagem, que há vários requisitos para que... Na 8ª audiência pública realizada, fulano falou, ciclano respondeu, e no mês tal, fulano discordou e disse que precisava disso, e Beltrano disse aquilo, e não sei o que. Ou seja, o que a gente está vendo aqui, olha, até agora, estamos na página 21. Eu vou descer até enquanto converso. O que nós estamos vendo aqui é que a lei foi fartamente conversada pelos setores da sociedade brasileira. O que eu quero dizer com isso? É uma mentira. Qualquer indivíduo ouve isso. É uma mentira dizer que essa lei não foi discutida. É uma mentira. E não pode ser. A gente tem que parar, vocês têm que parar de usar a palavra fake news. Tem que falar mentira. Porque mentira dói mais. A gente fala, é fake news. Olha como até a palavra soa mais doce. É fake news. Não, é mentira. Mentira é feio. A palavra mentira dói. Então, de novo, hoje eu vou falar, a palavra mentira vai ser mais falada do que fake news aqui. E se tem algo que a direita e os direitistas estão fazendo é mentir. Vai ficar claro durante o vídeo de hoje. Bom, olha, Alexandre Frota, Emanuel, um monte de gente que conversou. Aí eles inseriram várias outras coisas, dispositivos legais de outras leis que já existem. Não foi nada tirado do rabo, tá? Tem estudos. Ó, estamos na página 37. Vamos lá. Até agora são 40. São até agora 40 páginas de debate público sendo detalhado aqui. Para quem quiser ver, tá online no site da Câmara, do Congresso. Tá? A palavra fake news até diminui o peso do fato de escapuz. É verdade. Porque parece... É que nem a rachadinha. Olha, rachadinha, petrolão. Rachadinha, mensalão. Então, a direita também, ela manipula nisso. Ela manipula até no nome, na nomenclatura das coisas. PL das fake news, que eles estão chamando. PL da censura. Tá? Eles usam de técnicas, eles usam de táticas. E hoje, ao longo da live, a gente vai ver de onde elas vieram. Quem é o pai disso daí nos Estados Unidos, que chama Rush Limbaugh. Ele é que instituiu essa política grotesca que o MBL e outros grupos de seres vivos, porque me recuso a chamar de humanos, que outros grupos de seres vivos da direita estão fazendo aqui. Amém? Amém, pessoal? Estamos finalmente na página 62. Aqui começa a lei. E já começa, olha só, apenso com projetos de lei. Isso quer dizer o quê? Esta lei aqui, que é baseada na original, feita pelo Alessandro Vieira, ela também leva em conta todas essas coisas que vocês estão vendo aqui. Todos esses projetos de lei que estão também na Câmara, etc. e tal. Institui a Lei Brasileira de Liberdade, Responsabilidade e Transparência na Internet. Autor, novamente, o relator, novamente. O Congresso Nacional decreta. Vamos primeiro, como não tem índice, né? Porque devia ter, né? Mas não tem. Como não tem índice, vamos primeiro ver só os títulos. Depois a gente volta e vai ponto a ponto. Então, capítulo 1, disposições preliminares. O geralzão, para que a lei serve? O que ela visa defender, o que ela visa coibir. Capítulo 2, responsabilização dos provedores. Qual é a responsabilidade dos provedores de informação? Vide Google, Facebook, Twitter e tal, e tal, e tal. Quais são as responsabilidades deles perante a sociedade civil? Dentro daquelas outras leis que a gente viu que já foram citadas. 3. Da notificação pelo usuário e do devido processo nos procedimentos de moderação de conteúdo. Ou seja, do que e como e quando e onde o usuário vai ser notificado e qual é o processo, o que eles têm que fazer para moderar o conteúdo das suas redes. Capítulo 4. Deveres de transparência. Quais são os deveres da empresa para com a transparência dos seus métodos?
Aí tem outra seção dentro. Relatórios de transparência. Como que vão funcionar os relatórios? Auditoria externa. Como que vai funcionar? Se vai ter ou não auditoria externa daquilo que está sendo trafegado. Ou seja, se tem censura? Não tem? É aqui que vai estar isso. Acesso à pesquisa. Como que vai ser o acesso para a busca das informações ali dentro? Capítulo 5. Deveres sobre a publicidade digital. Ou seja, quais são os deveres das empresas quanto à publicidade? Para onde a publicidade é direcionada? Para quem? A quem interessa? A quem não interessa? Se tem alguma responsabilização? O que é proibido? O que não é? Dos direitos de autor e direitos conexos, ou seja, os direitos daquele que faz a coisa, né, de que cria o conteúdo e o que tem assim, qual é o alcance do direito de um com a plataforma e da plataforma consigo. Dos conteúdos jornalísticos, onde os jornais se enquadram nessa lei. Da atuação do poder público, qual é o papel do poder público dentro dessa lei. Do fomento à educação para uso seguro da internet. Tá com zoom baixo, né? Deixa eu colocar melhor para vocês. Do fomento à educação para uso seguro da internet. Como que vai ser a educação para o uso? Conscientização. Da proteção de crianças e adolescentes. Como que se dá a proteção de crianças e adolescentes? Provedores dos serviços de mensageria instantânea. Então aqui tem um capítulo específico para Telegram, tem um capítulo específico aqui para WhatsApp e similares. Dos trâmites judiciais de investigação, ou seja, tem algo em processo, tem algo sendo investigado na justiça. Como é que vai se dar essa relação de intermeio entre a justiça e a rede? Das sanções, quais são as sanções por infringir alguma coisa já citada previamente? Do crime em espécie, o que vai configurar o crime aqui? A regulação dos provedores, qual vai ser a regulação? Ai meu Deus, censura! A gente vai ver daqui a pouco o que é. Tá acabando. Disposições finais, ou seja, aquilo tudo que não está lá em cima e que está para colocar aqui embaixo. Artigos, artigos, artigos. E anexos. Vamos notas aí sobre todo o resto da lei. Sala, deputado, relator. Bom, prazer, fizemos a leitura dinâmica agora e vamos subir. Já que a gente tem noção do que as coisas em geral tratam, né? Lembrando, pelo menos 60 páginas disso daqui é só de explicação sobre como a sociedade civil já debateu. Tem o nome, o sobrenome, a data, o local, tudo referente ao quanto essa lei foi debatida esses anos todos com diferentes setores da sociedade, com evangélicos, com industriários, com todo mundo. Tá? Pessoal, a bomba só tem causa operada. Nós faz possibilidade, eles façam. Então, capuz, é isso aí. Esse debate a gente vai fazer em outro momento, sim. Bom, estão preparados? Agora a gente vai fazer a leitura da lei. Prometo que não vai demorar muito, porque vai ter trechos que eu vou fazer uma leitura mais dinâmica com vocês. Mas lembrando, isso que eu estou mostrando está na internet. Vocês podem vir aqui no site do PL, projeto de lei, e aí vocês vão em substitutivos, que fica mais embaixo. Tá? Substitutivos fica aqui, ó. Opa. Histórico de pareceres, substitutivos e votos. E aqui em cima é o projeto original, que tem, como eu disse, 14 páginas. Tá? Ok? Estamos situados na história, no espaço e no tempo. Agora vamos continuar. Bom, disposições preliminares. É instituída a Lei Brasileira de Liberdade, destinada, então aqui está feito, estamos abrindo esta lei. As vedações e condicionantes previstos nessa lei não implicarão restrição ao livre desenvolvimento da personalidade individual, à livre expressão e à manifestação artística, intelectual, de conteúdo satírico, religioso, político, ficcional, literário ou qualquer outra forma de manifestação cultural nos termos dos artigos tal e tal da Constituição. A lei já abre dizendo: as vedações contidas nessa lei não são aplicadas ao desenvolvimento desses segmentos descritos. Vamos repetir? Pro mentiroso do Arthur Duval entender, já que além de mentiroso ele parece ser estúpido. Tá?
livre desenvolvimento da personalidade individual, livre expressão e manifestação artística, intelectual de conteúdo satírico, Danilo Gentili, religioso, Silas Malafaia, político, peguem o candidato favorito, político canalha favorito de vocês, né, Kim Kataguiri? Ficcional ou literário ou qualquer outra forma de manifestação cultural. Nada disso está previsto de ser penalizado por esta lei. Já diz na abertura, citando a Constituição, porque não é nas 4 linhas, tá ali. Bom, artigo 2º. Essa lei se aplica aos seguintes provedores com mais de 10 milhões de... Então aqui, está dizendo, olha, plataformas grandes. Essa lei se aplica para plataformas grandes. Redes sociais, ferramenta de busca, mensagem instantânea e provedores de aplicação ofertantes de conteúdo sob demanda. Não se aplica a... Essa é outra mentira de direitista. Então aqui, essa lei não se aplica a... Provedores cuja atividade primordial seja comércio eletrônico, Shein, Americanas. Então, Shein, Magazine Luiza e coisa e tal. Realização de reuniões fechadas por videovoz, ou seja, a reunião é privado. Nem sei porque que tá aqui, porque a reunião é de foro privado. Mas enfim, tá contemplado aqui. Enciclopédias online, sem fins lucrativos, oi Wikipédia. Repositórios científicos e educativos, oi SciHub e demais. Plataformas de desenvolvimento e compartilhamento de software e código aberto, GitHub. Busca e disponibilização de dados obtidos do poder público, em especial de segurança do poder público, previsto no artigo tal e tal e tal. Dados do poder público. Plataformas de jogos e apostas. Isso tudo está isento da cobertura desta lei. E plataformas de jogos e apostas. Para fins dessa lei, todas as pessoas jurídicas referidas no caput serão consideradas meios de comunicação social para efeito dispositivo no artigo tal. Ou seja, está dizendo, olha, para efeito dessa lei, aqueles lá em cima são os grupos sociais. Aí a gente está colocando nomenclatura, porque depois nós vamos repetir essa nomenclatura. Pois é, Morato, até aposta. E você vê, isso é uma coisa que é pauta de direita. Não devia isentar a plataforma de aposta, na minha humilde opinião, né? Mas você vê, está contemplando direita. A aplicação desta lei deverá observar os seguintes princípios: defesa do Estado democrático, processo democrático, ou seja, ela deve ser constitucional. Isso tudo está meio que reafirmando a Constituição. Proteção de dados, garantias, livre iniciativa. Então, assim, essa lei visa, né, seguir a Constituição, a lei, olha quantas leis que ela visa seguir também. Tá? A liberdade de expressão é direito fundamental dos usuários e provedores, trata essa lei. Essa lei tem como objetivos... exercício do direito à notificação, fomento à educação para o seguro, proteção integral dos direitos fundamentais das crianças e adolescentes, incentivo ao ambiente livre de assédio e discriminação. Prefeito dessa lei considera-se, aí aqui é a nomenclatura, quem é quem? Quem é anunciante, o que eles consideram conteúdo automatizado, o que considera conteúdo, ferramenta de busca, moderação de conteúdo, perfilamento, plataformas de publicidade programática, provedor, publicidade de plataforma, publicidade de usuário, rede social, mensagem instantânea, termos de uso, o usuário. Então, aqui está dizendo, olha, é tipo um glossário, né? Quando a lei falar desses agentes, é desses agentes que a gente está falando. É sobre esses daqui, a descrição deles. Quem é o usuário? Pessoa física e por aí vai. Capítulo 2. Viu como é rápido? Capítulo 2. Responsabilização civil dos provedores. Os provedores podem ser responsabilizados civilmente de forma solidária. 1. Pela reparação dos danos causados por conteúdos gerados por terceiros, cuja distribuição tenha sido realizada por meio de publicidade de plataforma. E por danos decorrentes de conteúdos gerados por terceiros quando houver descumprimento das obrigações de dever de cuidado na duração do protocolo de segurança de que trata a seção 4ª. A gente vai ver isso depois. A gente vai ver a 1 agora. Devem ser responsabilizados civilmente pela reparação dos danos causados por conteúdos gerados por terceiros, cuja distribuição tenha sido realizada por meio de publicidade de plataforma. Isso quer dizer o quê? Ah, meu amigo, ai, olha só o Facebook aqui, ó, o link que apareceu aqui na minha timeline. Ai, nossa, tá falando que aqui eu não posso tomar vacina. Porque a vacina dá, meu Deus, a vacina vai me transformar numa raposa. Eu não quero, eu detesto furries. Eu não quero ser uma raposa, meu Deus, o que eu vou fazer? Então,
Mas por que isso apareceu pra mim na minha timeline? Porque a plataforma ganha. A plataforma ganha com impulsionamento. Quanto mais pessoas veem alguma coisa, maior a probabilidade de uma propaganda de alguma coisa aparecer na timeline da pessoa. A gente vai ver mais pra frente hoje sobre como funcionam esses filtros de algoritmos. Mas é o seguinte, vamos botar na prática para exemplificar legal aqui. Publicidade de plataforma. Vamos imaginar que a plataforma, aqui no caso o Facebook, faz o Twitter, faz uma propaganda da... Como é que era o nome daquela chat? Como é que era o nome daquela financeira, empresa financeira? XP? Não era XP. Era uma outra aí que ganhou muito mentindo com o impeachment da Dilma Rousseff, que eles botam histeria e não sei o que. Eu não lembro agora qual que é a corretora. Mas essa corretora, ela espalhou mentira. Essa corretora espalhou mentira, o Twitter não fez nada, as redes não fizeram nada, o contrário, né? O YouTube deixou rolando solto como propaganda, e deixou rolando solto como propaganda, vejam. Então assim, a propaganda mentirosa gerou receita para a empresa e para a plataforma. Se essa lei tivesse em vigor, a plataforma seria criminalizada civilmente. Ela seria responsabilizada, desculpa, ela seria responsabilizada. Fala, mas meu amigo, como é que você ganha dinheiro dessa empresa vendendo um curso picareta de pirâmide? Explica pra nós aí, Google. Explica pra nós, como é que você é capaz de ganhar dinheiro com algo que é fraudulento, é ilícito? Ou seja, nada mais está fazendo do que regularizando o que já está na lei, na Constituição, porque empresa de mídia não pode ser isenta de escrutínio público. Ora, se a Globo, se o jornal, se a Folha, se fizerem a propaganda de alguma coisa que lesa e que é crime, a mídia é responsabilizada. E essa lei agora, então esse artigo aqui tá falando isso, olha, acabou a mamata. Acabou a mamata. Vocês têm que ser responsabilizados por conteúdo assim como todo mundo é. Ok? Empíricos, é isso aí. Empíricos, eu tô embalado na leitura aqui, gente. Eu tomei uns 20 mil copos de café hoje, então tô bem elétrico. As propagandas ridículas, Brasil Paralelo foi um dos maiores financiadores. Aí, ó, Brasil Paralelo. Exatamente. Mentira. E quem ganha dinheiro é a plataforma. Quem faz a mentira ganha dinheiro, mas quem faz dinheiro mesmo é a plataforma. Porque a plataforma ganha dinheiro no ódio e na mentira. Porque o direitismo vive disso. Mas eu estou dando spoilers. No fim da live hoje a gente vai entender como é que funciona o direitismo, quem são os agentes direitistas internacionais e como que as plataformas de rede estão trabalhando para um aceleracionismo global do fascismo. E essa lei aqui é um pingo d'água, mas ainda assim é um pingo d'água que a gente pode ter para se curar desse grande mal. Tá? Longe de ser perfeita, essa lei é longe de ser perfeita, mas se ela não passar ou se não tiver nenhuma lei substituindo ela, meu amigo, o Brasil já era. Vamos lá. Então aqui, ok. Danos decorrentes das obrigações de análise e atenuação de riscos sistêmicos. Os provedores devem identificar, analisar e avaliar diligentemente os riscos sistêmicos decorrentes da concepção ou do funcionamento de seus serviços e dos seus sistemas relacionados, incluindo sistemas algorítmicos. A avaliação de risco prevista no caput considerará as diretrizes fixadas pela regulamentação e será publicada anualmente, ponto e vírgula, e antes da introdução de funcionalidades suscetíveis de terem um impacto crítico nos riscos identificados nos termos do presente artigo. Richard Henk, outro comuna de merda, adora criticar plataformas, ele usa pra ganhar dinheiro, tipo que o comuna postileiro. Muito obrigado, Richard. Continue comentando. Comente, porque os algoritmos adoram isso. Quanto mais você comentar, mais o meu chat vai responder e mais a minha live vai aparecer nos trending topics de política do Twitch. Por favor, e chat, continuem, podem falar o que vocês quiserem pra ele, porque quanto mais movimento tiver nesse chat, maior a probabilidade dessa mensagem ir pra frente. E mais gente como você, Randy, chama os seus amigos pra me odiar também. Vem me xingar aqui. Quanto mais gente, mais eu consigo ter plataforma. Se você me odeia de verdade, fecha essa live. Agora, se você quer que a minha mensagem se espalhe, continue fazendo o que eu tô falando, o que eu tô falando pra você fazer. Tá bom? Faça isso. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo, porque você conseguiu alavancar um pouquinho o meu algoritmo.
Prosseguindo, a avaliação abrangerá especificamente cada um dos serviços provedores. E se você não for analfabeto e nem surdo, aproveita e lê com a gente o projeto de lei. O que você acha disso, meu amigo? A avaliação abrangerá especificamente em cada um dos serviços provedores e considerará os riscos sistêmicos, tendo em conta a sua gravidade e probabilidade de ocorrência e incluirá no mínimo os seguintes riscos. Vamos ver os riscos. A difusão de conteúdos ilícitos no âmbito do serviço de acordo com o caput do artigo 11. A garantia e promoção de leis da liberdade de expressão, informação de imprensa e o pluralismo por meio de comunicação social. Relativos à violência contra a mulher, ao racismo, à proteção da saúde pública, crianças, adolescentes e idosos. Ou seja, aqui ele está dizendo mais uma vez, está reforçando que esta lei visa garantir os direitos desses indivíduos. Para que essas coisas, essas instituições não caiam na ruína da mentira. E de gente que infelizmente tem um título de eleitor, como o nosso colega aqui, Richard Henke. Sobrenome alemão, não é mesmo, Henke? Bom, quando a realização de avaliações de risco, os provedores terão em conta com os seguintes fatores que influenciam os sistêmicos referidos no artigo 2. Os riscos, quais são os termos de uso, papapá. Os provedores adotarão medidas de atenuação razoáveis, proporcionais e eficazes, direcionadas aos riscos sistêmicos do que está no artigo 7. Então, o que eles têm que fazer? Adaptar a concepção, característica, o funcionamento dos serviços, adaptar termos de uso. O que ele tem que fazer para se enquadrar na lei? Testar e recomendar, adaptar o sistema algoritmo, adaptar a interface e tal. De novo, eu estou fazendo a leitura rápida. Hoje tem bastante coisa. Lembrando, se vocês quiserem ver, tá tudo na internet. PL, vai lá, escreve esse nomezinho PL 2630/2020 no Google e vocês vão para lá. Aí você lê com calma isso tudo que eu estou lendo rápido. Quando as medidas referidas no caput envolverem o uso de sistemas automatizados, essas deverão contemplar salvaguardas que mostrem apropriadas e eficazes, especialmente por meio de supervisão humana, com vistas a garantir a precisão, proporcionalidade e não discriminação ilegal ou abusiva. Isso parece ditadura para vocês? Vou fazer uma pausa dramática aqui. Isso parece ditadura para vocês? Olha, se tiver um sistema automatizado, ele precisa ter salvaguarda humana, porque a gente precisa ter uma noção de como que funciona. Porque você tem uma caixa preta de algoritmo. Então assim, deu merda, poxa, né? Mas não dá pra abrir essa caixa pra ver por quê. Né? O que é? O que vocês estão falando aí? Pera aí. Eu comprei um curso Sports Trader... famoso, e Morato pior que nem é o primeiro, acho que é o terceiro já. Que chique. Morato, obrigado pelo tiro, que dá mais engajamento. Fala, tem que falar mesmo. Vem pro lado vermelho, nem parou de ver o contexto, já vem babando. É assim que direitista funciona, né, gente? Isso daí o direitismo é um câncer. O direitismo é um câncer. E a gente precisa começar a dar o nome certo para as coisas. O direitismo é um câncer, o direito mata, o direitismo é um câncer. Bom, quando as medidas, as medidas implementadas pelos provedores, nos termos estabelecidos nessa seção, deverão preservar a segurança das informações e a proteção de dados pessoais. Então, aqui nesse ponto ele está falando assim, tem que proteger os dados da pessoa, e os dados das coisas que vocês estão monitorando, os dados de tudo, porque se precisar de algum escrutínio no futuro, precisa ter dado. Os provedores deverão conceder na forma de regulamentação e em prazo razoável. Agora começa. Em prazo razoável, mediante requerimento e sempre que solicitado, acesso aos dados que contribuam para a detecção, identificação e compreensão dos riscos sistêmicos gerados pelos provedores, assim como a avaliação das medidas de mitigação de riscos. Ou seja, vocês têm que dar relatório. Vocês têm que dar relatório do que vocês estão fazendo. Os provedores, na forma de regulamentação, devem apresentar o relatório de avaliação. Enfim, tem que apresentar, isso que eu acabei de explicar. Das obrigações do dever de cuidado. Os provedores devem atuar diligentemente para prevenir e mitigar práticas ilícitas no âmbito dos seus serviços, envidando esforços para aprimorar o combate à disseminação de conteúdos ilegais gerados por terceiros, que possam configurar. Bom, agora vamos entender um pouco isso aqui. Os provedores devem atuar para prevenir e mitigar crimes, prática ilícita, no âmbito do serviço. Ou seja, alguém cometeu um crime e botou um vídeo no YouTube, no Twitter.
Como tem no Twitter, tem muito, né? Então alguém botou um vídeo de decapitação no Twitter. E o Twitter ganha dinheiro. Porque quanto mais circula esse conteúdo, mais o algoritmo diz, olha, esse conteúdo tá bombando, vamos enfiar propaganda que tem a ver com as palavras-chave que a gente identificou que esse conteúdo tem. E vai socando propaganda. Vocês estão entendendo? Aí você fala, mas não, isso é... Como é que uma propaganda ia se encaixar com um contexto de violência? Olha, eu já digo pra vocês, vocês já viram a nova série da Netflix sobre True Crime? Vocês já viram a nova série Dexter? Vocês já viram a nova série sei lá, do assassino do momento aí, que estão fazendo? Agora me diz, o algoritmo... O algoritmo não... Será que o algoritmo não vai sugerir a pessoa que tá vendo um vídeo de decapitação a assistir um documentário sobre um serial killer? E aqui eu não tô falando que o documentário é ruim ou é bom, ou que tem ou que não que assistir. Mas a plataforma tá ganhando dinheiro. E ela não tira o conteúdo que é criminoso, porque ela consegue enfiar junto com esse conteúdo criminoso propaganda. Isso não é invenção. Isso acontece. Tá acontecendo agora. Se eu mudar de aba e for... Aqui não, porque eu tenho bloqueador de propaganda. Se vocês forem para qualquer rede social de vocês vão ver isso acontecer. A propaganda que aparece para vocês tem a ver com as palavras-chave que aparecem nas coisas que vocês gostam. E se um incel, se alguém com a cabeça doida consome coisa de violência, ele vai ver propaganda que leva para esse tipo de conteúdo. Ou seja, a empresa sabe que esse tipo de conteúdo está circulando. Senão não teria propaganda indirecionada. Isso vai ficar mais claro quando a gente falar da Cambridge Analytica no fim da live de hoje. Que eu vou mostrar um corte de um vídeo do Slow. Slow, ó, genial. Queria conhecê-lo pessoalmente. Ele parece um cara muito da hora. E ele fez um puta do apanhado sobre o que é a Cambridge Analytica e como é que funciona isso. Será que o comunismo se quadra aí nisso? Morato tem um ponto muito relevante a falar sobre a lei no futuro aqui, que é, isso pode morder a esquerda depois. Isso pode morder. Tá? Que nem a lei do terrorismo que foi usada para suprimir coisa na Copa. Manifestação da esquerda na Copa. Tá? Eu não sou legalista a ponto de defender integralmente. Como eu falei, a lei tá longe de ser ideal. E depois vai dar dor de cabeça pra gente. Mas é isso que os liberais fazem. Os liberais pegam uma situação de emergência e transformam numa situação de urgência. Porque na urgência você não tem tempo de debater amplamente. Essa lei foi bem debatida, né? Foi por anos. Mas ainda assim, a esquerda não pegou esse texto aqui, digamos, né? Pra ver que pode morder ela depois, né? Chora, a revolução contra o Estado burguês, vai atingir grupos neonazis. Isso vai atingir os grupos, sim. 1 milhão de views, 100 mil de vendas, 100 mil vendas. Então, é isso aí. Entendeu? É isso aí. No fim, é propaganda. Então, essa lei tá falando, olha, vocês vão ter que arcar responsável, assim, civilmente por isso. Vamos de novo pegar o exemplo da Globo, sei lá. A Globo, se a Globo divulgar um crime e depois uma propaganda encaixada com aquele crime, ela responde civilmente. Por que o Facebook não? Por que o Google não? Eles são entidades, assim, cósmicas, de Nárnia. Eles vieram da dimensão do Ashtar Sheran. A terra plana deles é vizinha da nossa. Por que eles são diferentes? Não é? E eu digo, eles são diferentes porque eles são direitistas. É a ideologia direitista que está destruindo e corrompendo o mundo. E tem que começar a usar esse termo também, chat. Ideologia direitista. Não é isso que eles falam do nosso lado? Não é isso que eles nos chamam? Eles não nos chamam de esquerdista e falam tudo quanto é tipo de absurdo? Ideologia? A esquerda que quer ideologizar? Não. Vamos inverter essa mesa, meu amigo. É você que está querendo fazer ideologia direitista na cabeça da pessoa. Eu pareço que eu tô bravo, mas não, eu sou incisivo, tá bom? Esse conteúdo, assim, enfim. Vocês vão me ver bravo mesmo quando a gente chegar no Mamãe Falei. Bom, crimes contra o Estado Democrático, atos de terrorismo, crime de induzimento, crime contra criança e adolescente, crime de racismo, violência com mulher, infração sanitária, nada de não incentivar o uso de vacina. As empresas, as Big Techs faturaram com desinformação na pandemia.
elas faturaram dinheiro com gente morrendo porque não tomou vacina. Não é só no Brasil. Nós vamos ver um outro trecho de documentário hoje, A Lavagem Cerebral do Meu Pai, o documentário. Vocês vão ver que não é só aqui. É uma tática mundial. A avaliação do cumprimento do dispositivo no caput tal será feita em vista a informações eventualmente prestadas no atendimento, avaliação dos relatórios, bibibi, blá, blá, blá. A avaliação será realizada bibibi, das obrigações quando houver risco iminente de danos. Quando configurada a iminência de risco de dano, de risco descrito no artigo 7º, a negligência ou insuficiência poderá ser instaurada na forma de regulamentação, protocolo de segurança, papapi, papapó. A prorrogação do protocolo de segurança poderá ocorrer quando demonstrar a suficiência de medidas, prorrogado o protocolo, o órgão emissor deve revisar a necessidade de manutenção, a partir da instauração do protocolo de segurança, tal. A responsabilidade dos provedores por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros, quando houver risco iminente de danos, será solidária, incidirá pelo período de duração do protocolo e será restrita aos temas e hipóteses nele estipulados. Aconteceu uma situação. Essa situação eles vão ter que prestar esse auxílio solidário. Vai ter que ser gerado um protocolo para trabalhar com essa situação. E dentro dos temas e hipóteses, né, descritos nessa situação. É isso que está falando agora. A instauração do protocolo de segurança deverá apontar. Aí vai falar de como vai ser esse protocolo de segurança, tempo. Os provedores deverão produzir relatórios específicos de suas ações envolvendo protocolo de segurança. Para falar, vocês estão fazendo mesmo? Vocês não estão? E aí como é que é? E por último, né, ficam sujeitos à sanção prevista na lei, caso não obedeça. Notificação pelo usuário e devido processo de processamento de moderação de conteúdo. Os provedores deverão criar mecanismos que permitam a qualquer usuário notificá-los da presença em seus serviços de conteúdos potencialmente ilegais de forma justificada. O mecanismo e os requisitos mínimos para notificação de conteúdo serão definidos em regulamento. Quem aqui, agora eu quero saber de vocês, chat, vocês aqui já perderam alguma conta de rede social? Do nada? Ou tiveram acesso bloqueado? Tipo, Facebook, você foi abrir um belo dia e falou, ops, você precisa agora confirmar que você é você. Mostre uma foto do RG. Ou Instagram, olha, sua conta foi banida. Ou, não. Eu tenho certeza que sim, né? O Sol acaba de dizer, bloque no Face. Eu já tive a minha conta do Instagram banida permanentemente. Eu nunca botei um A de política ali. Eram 6 anos de fotos pessoais. Fotos de viagem, fotos de artesanato que eu faço, dos bichinhos de crochê que eu faço, dos perfumes que eu crio, tocando música. Joguinho. Do nada. Eu chego em casa um dia, plum, sua conta foi permanentemente suspensa. Por violar os códigos. Tem como apelar? Tem um saque? Não tem. Tem um e-mail para um lugar que eu posso mudar? Não tem. Responda esta mensagem. Aí responder a mensagem. Aí, para você ter a conta de volta, você tem que pegar um papel, escrever o seu nome, o nome da sua conta e o seu documento, o número do seu documento. E tira uma foto assim, com um texto, por exemplo, tipo, esse sou eu. Fiz isso. Já faz 3 anos que a minha conta está suspensa. Não deram porquê, não deram razão, não tem como recorrer, porque não tem nem para onde falar. O que esse artigo aqui tá falando é isso, amigo. A empresa agora daqui para frente tem que dizer porquê. Acabou. E isso vale até pro bolsonarista. O bolsonarista, vamos lá, tia Célia. Tia Célia postou a vida inteira foto de flor. Virou bolsonarista doida. Começou a postar merda. Vai ter que tirar aquela conta e falar, mas falar pra dona Célia. Falar, dona Célia, a senhora tá espalhando fascismo. Antes a senhora postava umas flores mó bonitas, uns crochê, agora a senhora tá colocando Hitler. O que aconteceu, dona Célia? Porque aí ela tem chance até de se defender legalmente. Entendeu? Essa lei tá protegendo até eles, até os bolsonaristas, que são contra. Boa noite, você está lendo a PR. Luke, estou lendo, analisando, a gente vai fazer react do imbecil do Mamãe Falei, a gente vai falar sobre a origem da direita MBLista e como funciona a ideologia direitista. Quais são as táticas que ela se utiliza para manipular o discurso com ideologia direitista nas nossas crianças. Principalmente nas nossas crianças e adolescentes, porque isso é crime.
Eles estão lavando o cérebro das nossas crianças com direitismo. Bom, o registro da notificação de que se trata, volta pro crochê, dona Célia. Volta pro crochê, dona Célia. Dona Célia, não vai cagar no Congresso, dona Célia. Não faz isso, dona Célia. A senhora não caga nem no boteco, dona Célia. Bom, o registro de notificação e tal e tal. Ô, Luke, segue eu aí se eu tiver seguido. Eu costumo ter uns bonequinhos que ficam passeando aqui na minha live. Uma pena que eu não consegui hoje. Travou no meu link, sei lá por quê. Mas segue eu aí, pô. Eu faço live de jogo e de vez em quando eu faço umas 10 de análise política complexa. 17. O procedimento de moderação de conteúdo vim pela live do Kratos. Ah, legal. Não, Luke, é porque assim, como eu falei, tem os bonequinhos, né? Quando tem os bonequinhos, eu vejo se você tá aqui, se quem tá falando comigo tá aqui, entendeu? Aí eu não vejo você por isso. Mas fica aí, quem tá vendo aqui que não tá seguindo, segue, pô, é de graça. O procedimento ajuda nos algoritmos. O procedimento de moderação de conteúdo de conta deve observar o normativo vigente e ser aplicado com equidade, consistência e respeito ao direito de acesso à informação, à liberdade de expressão e à livre concorrência. Parágrafo único. Os termos de uso quanto à moderação de conteúdo de contas devem sempre estar orientados pelo princípio de necessidade, proporcionalidade e não discriminação, inclusive quanto ao acesso dos usuários aos serviços provedores. Após aplicar as regras contidas, o termo de uso que implica em moderação dos conteúdos, incluindo aqueles envolvendo alteração de pagamento monetário ou publicidade de plataforma. Os provedores de redes sociais e mensageria instantânea devem ao menos... Ou seja, quais são as responsabilidades do provedor na moderação de conteúdo, na alteração de pagamento, de publicidade? Notificar que publicou conteúdo sobre a natureza da medida, fundamentar que necessariamente apontar as cláusulas dos termos de uso, ou seja, olha, nós mudamos, porque hoje é assim, né? O Twitter muda o termo de uso. Mudamos o termo de uso. Quem quiser ler. Facebook, nossas políticas de uso foram atualizadas. Se quiser saber mais, clique neste botão e vai dar uma lista com 8 escolhas, você escolhe a 7ª e aí vai abrir uma outra janela com mais 4 links, você vai dar uma olhada no primeiro link e dentro desse primeiro link você vai ter um resumo do que vai estar no link da página anterior. Então assim, eles fazem de um jeito confuso, eles não explicam direito, porque eles dificultam o acesso, né, da gente ao que mudou nas suas políticas de uso. Ou seja, do dia para a noite, a empresa pode criar uma lei que fala, então, ó, daqui para frente o CPF de vocês vai ficar atrelado, tá? A gente vai pegar no cadastro geral. Tá bom. Aí você vai ver no Twitter assim, mudamos nossa política de uso. Clica aqui se quiser ler, Então essa lei tá falando assim, não, você fez uma mudança, vai ter que falar, olha, foi feita uma mudança aqui. Aperta, aí ele vai levar para o navegador, sei lá, vai levar para o lugar e falar, ó, esse trecho aqui foi incluído. Tá? Mais transparência. Os procedimentos e prazos precisam ser pedido de revisão, se a decisão tomada por sistema automatizados, ou se teve gente fazendo o processo, responder objetivo, em caso de provimento de revisão, publicização de ações de moderação de conteúdo. Os provedores que tratam esta lei devem criar mecanismos para informar publicamente a ação pelo provedor de moderação de conteúdo, independente da causa que deu origem à moderação. Entenderam? Vamos ler de novo? Os provedores que tratam essa lei, que está lá em cima, que são provedores, eles devem criar mecanismos, link, página, site, SMS, qualquer coisa, para informar publicamente a ação pelo provedor de moderação de conteúdo, independente da causa que deu origem à moderação. Então tem que avisar publicamente, olha, aqui foi moderado por causa disso e disso. E depois manter pública identificação da ação judicial que deu origem à moderação em conteúdos. Vamos pegar um exemplo prático? Daniel Silveira ameaça bater no Alexandre de Moraes com um gato morto. Tá? E o Twitter monetizou isso aí. Certo? Quando vocês querem apostar comigo que o Twitter e o Facebook, quando distribuíram esse crime do Daniel Silveira, quantos que não devem ter recebido na sequência uma propaganda, por exemplo, de uma ONG que cuida de animais? Vocês já devem, não sei, vocês já devem, mas quando eu usava Facebook, eu falava muito sobre alcoolismo. Né? Meu pai, infelizmente, foi alcoólatra por muitos anos.
Então vira e mexe era uma palavra que eu usava muito. Vira e mexe aparecia propaganda para mim. Você quer sair do alcoolismo, você tem parentes que querem sair do alcoolismo. Então ele, de novo, essas plataformas pegam o que você está falando e monetizam. E com isso elas monetizam crimes. Os crimes passam a valer dinheiro para essas plataformas. Então é de interesse delas que continue tendo impunidade. Enfim, e esse artigo está falando disso agora. Isso aconteceu mesmo? Claro que aconteceu. Tem o Daniel Silveira falando que ia bater no Alexandre de Moraes com um gato morto. Coisa que até não, pior ainda, ele falou que ia bater no Alexandre de Moraes com um gato morto até o gato miar. Olha, um negócio que até me embrulha o estômago. Eu tenho 2 gatas. Ele falou isso. Tem o vídeo. Não tem, né? Não tem, né? Mas o vídeo teve. Esse vídeo existiu. Fora que ia lixar o asfalto com a cabeça. É crime. E aí, de novo, a plataforma pode ganhar dinheiro com isso? Eu vou perguntar uma pergunta fácil. Vocês que estão aqui no chat, você que está assistindo a live, você que está assistindo o VOD, está assistindo no YouTube. Tem alguma coisa que faz você um ente especial que pode cometer crime e ganhar dinheiro com crime? Você pode matar alguém, escrever um livro e sair impune pelo crime e ganhar dinheiro com o livro? Não, né? Então por que o Google pode? Então por que o Twitch pode? Então por que... Por que pode? Bom, os provedores devem disponibilizar de forma acessível os termos de uso, ok. O que tem que ter nos termos de uso. Aí aqui não vou ler um por um, mas assim, aqui tem coisas que não tinha, que não é colocado, e tem aqui artigos que dizem, tem que colocar o que já tem mesmo, só para... Só deixando transparente e discriminado o que é o que. Quando o provedor oferecer serviço de publicidade de plataforma, seus termos de uso também devem informar quais conteúdos. E aí, professor Julito, muito bem? Seja bem-vindo a esta live desta raposa tabagista, tudo bem? Nós estamos lendo o projeto de lei, na verdade estamos lendo Cacete, eu sempre esqueço a palavra. É o substitutivo, né? Que é a versão que o Orlando Silva tá carregando debaixo do braço. Depois de ler, a gente vai assistir o imbecil direitista do Mamãe Falei discutindo com o suposto comunista Orlando Silva. E vamos ver a tragédia que foi esse debate e por que o direitismo é perigoso, principalmente para crianças e adolescentes. Por que o direitismo mata? O direitismo já matou bilhões de pessoas no planeta Terra desde que o capitalismo teve a Revolução Industrial. E seja bem-vindo. Eu não estou bravo, não. Esse é o meu jeito de falar. Os termos de uso dos provedores devem conter os parâmetros utilizados nos sistemas de recomendação de conteúdo. Descrição geral dos algoritmos, destaque para os principais parâmetros que determinam a recomendação de direcionamento de conteúdo do usuário e opiniões aos usuários para modificar e recomendar. Tudo bem, que mais? Olha, os que usam dados pessoais devem oferecer exibição de conteúdos não selecionados. Aqui, gente, esses artigos, eles estão dando mais transparência, tá? Eles estão dando mais transparência. Os parâmetros no tal devem ser capazes de explicar o motivo de certos conteúdos serem sugeridos ao usuário. Incluir critérios relevantes para a determinação das recomendações ou direcionamentos e como elas são balanceadas entre si. Isso é transparência. Você aqui do chat, digam pra gente qual foi a propaganda mais esquisita e absurda ou fora de contexto que você já recebeu. E se você tem uma teoria do porquê que ela chegou na sua cara, na sua timeline, diga aqui pra nós. Enquanto isso eu vou contar não, eu já contei, né? Já contei algumas que eu já vi, algumas propagandas que apareceram pra mim. O alcoolismo, por exemplo. A mais absurda que aconteceu foi quando meu pai morreu. E aí, por conta das coisas, família em luto, né? Faz quase um ano. Família em luto. E muita palavra de conforto, etc. Quando eu usava Facebook. O que eu recebi de propaganda de cemitério, de jazigo, até ligação, SMS. Elas estão lucrando em cima da morte do meu pai. Vocês entenderam? Me digam aí se aconteceu algo com vocês. Porque daqui pra frente com essa lei, quando a empresa fizer isso, nós vamos ter o direito de chegar na empresa e falar, escuta,
Porque eu estou tentando sair do alcoolismo. Mentira, eu não, hein? Mas assim, a pessoa pode ligar e dizer, a pessoa está tentando sair do alcoolismo. Por que essa pessoa está recebendo propaganda de Dreyer? Por quê? Qual é a justificativa dentro da empresa para fazer isso? Porque entendeu? Isso é enviesamento não consentido. Vocês não estão consentindo, nem eu. A pessoa tem, ó, outro exemplo legal, a pessoa, legal, né? Um exemplo triste, mas ilustrativo. Uma pessoa que tem distúrbio alimentar. Então ela fala muito a palavra comida, comer, comida. E ela vai ver propaganda do McDonald's. Ou ainda a pessoa tem coisa com corpo, ela tem aquela coisa da gordofobia introjetada, ela tem vergonha do próprio corpo de ser gordo, não sei o que, e ela usa muito a palavra gordo, gordo, gorda. De repente ela vai começar a receber propaganda de pílula para emagrecer. Onde está a ética nisso? E quando que... Liberdade. Hoje nós não temos a liberdade de escolher esse conteúdo ou de filtrar o que nós não queremos receber. E gradualmente, gente, façam esse teste. Eliminem as propagandas, bota o Adblock, bota um outro aplicativo de propaganda. Vocês vão perceber como, assim, sem querer querendo, a gente vai orientando o nosso pensamento pela propaganda que a gente assiste. Ah, não, é só uma propaganda de sabão em pó. Não! Propaganda é para enviesar. E quando você recebe sutilmente numa timeline, você não percebe, ela entra no seu cérebro. Bom, aplica seu dispositivo no caput, publicidade, por padrão, demandar ação humana e consentimento dos usuários para ativação de reprodução automatizada de conteúdo. Então assim, você fica dando scroll assim na tela e o conteúdo já vai play. Nessa, uma criança pode ver alguma coisa horrível. Nessa, alguém pode assistir um conteúdo e monetizar um conteúdo que não interessa. E que vai alimentar os algoritmos. Vou dar um exemplo. Eu estou assistindo um vídeo de esquerda. Aí, por alguma razão, depois desse vídeo de esquerda, o autoplay do YouTube vai me sugerir um vídeo do Brasil Paralelo. Mas eu não queria ver o vídeo do Brasil Paralelo. Eu não sou obrigado. Então aqui o provedor tem que identificar o conteúdo recomendado. Fala, não, pô, esse cara aí vai receber conteúdo. Não. Os provedores deverão divulgar em seus termos de uso as medidas de governança, adotar o desenvolvimento e emprego de sistemas automatizados. Aquelas que têm a ver com segurança, precisão do algoritmo e atenuação de risco. Vocês estão vendo ditadura até agora, chat? Porque eu não tô vendo nada. Eu juro pra vocês. Eu não tô vendo nada, não tem nada de ditadura aqui. Pelo contrário, até agora tá exigindo transparência. Até agora tá reafirmando as liberdades garantidas da Constituição. De relatório de transparência. Ó, relatório de transparência. Os provedores devem produzir relatórios semestrais de transparência. Os relatórios podem ser periodicamente reduzidos. Bom, aí fala um pouco dos relatórios, o que eles têm que ter, o que eles devem incluir, moderação, conteúdo. Eles devem conter informação quantitativa e agregada de operação, que seja acessível para o usuário. Meu, você vai poder saber por que a propaganda cai na tua mão. Você vai poder saber por que você não recebe certo conteúdo na sua timeline. Pô, mas eu queria ver por que eu não vejo meu amigo Jorge. O Jorge, eu sou direitista. Vamos dizer assim, não, eu sou esquerdista. Pô, meu amigo Jorge faz um tempo que eu não sei dele. Não aparece no meu feed. Aí quando você vai ver, é porque seu amigo Jorge, ele virou um bolsonarista louco. Ele tá na bolha dele. E por algoritmo, você e ele vão se separar cada vez mais. Vocês estão percebendo que as redes sociais é que estão ditando as interações sociais? Vocês estão percebendo que se não tem regulação, elas é que criam esse sistema artificial de segregação? E essa segregação destrói a democracia? Porque se eu não sou capaz de falar com a minha tia, com a minha avó, com a minha mãe sobre política, porque ela pega mentira na internet e ela é alimentada de colher por mentira, e ela nem sabe que é. Ela nem sabe que é, porque não tem transparência das big techs. E não tem um sobrinho que manja de informática para contar para ela. Enfim, vocês estão entendendo.
Até a edição da regulamentação, que deve detalhar, os dados relatórios devem ser disponibilizados com padrões tecnológicos abertos, ou seja, não adianta colocar numa página da página, tem que ser público, aberto, fácil de acessar. Deve ser disponibilizado ao público em até 60 dias após o semestre. Auditoria externa, ele deve publicar, olha, a auditoria externa, um banco tem auditoria, uma empresa tem auditoria, um açougue tem auditoria, um mercado tem auditoria, puta que pariu, uma feira de rua tem auditoria. Por que o Google não tem? Imbecil do MBL. Imbecil, criminoso, MBLista. Ai, não pisa na minhoca, não pisa na copinha, não pisa na minhoquinha. Vá tomar no seu cu, direitista do caralho. O que vocês querem é ditadura. O que a direita quer é ditadura. A direita sempre quis ditadura. A direita financiou as ditaduras da América do Sul. Financiou Pinochet, financiou a gente, financiou o assassinato do Salvador Allende. Financiou o Ortega, como é que é? O Stroessner. Financiou as ditaduras da Europa. Financiou as ditaduras da África inteira. O direitismo mata. Bom, a eficácia e cumprimento das atenuação dos riscos sistêmicos, nível de eficiência, acurácia... Ai, eu odeio essa palavra. O certo é acuidade. Certo não, né? Mas tem acuidade. Acurácia é traduzido. Accuracy. Enfim. Precisei cobrir coisa. Eu sou tradutor e professor de línguas, né? Com licença. Tem umas coisas que eu sou meio chato. A não discriminação. Olha que bonito. Os impactos de moderação, conteúdo, discriminação, conteúdo. Olha, tudo. Transparência. Compartilhar as informações com os auditores independentes. Então vai ter um grupo de auditor independente, escolhido pela sociedade civil. A empresa tem que mostrar para esses auditores, falar, olha, aqui está o relatório, os auditores vão ler, eles vão conversar entre si e eles vão prestar conta para o governo. Tá? É democrático. É mais democrático do que a eleição norte-americana, que é indireta. The beacon of democracy, nos Estados Unidos, né? Então, olha, serão consideradas autorias externas independentes organizações que... E aí, ele vai definir o que são essas organizações. Não tenha pagamento tal, não tenha prestado serviço de auditoria. Ou seja, ele está falando, olha, para ter idoneidade, as auditorias externas têm que ter esses critérios. Porque não adianta nada o Facebook contrata lá contrata uma empresa que é do sobrinho do Zuckerberg. O Twitter... né, o mestre Elon contrata uma empresa que é de um consórcio do cunhado dele para fazer auditoria no Brasil. Entendeu? É tipo, né? Isso aqui, enfim, é o básico. O que a empresa tem que fazer para ter? Os prestadores de serviço de auditoria externa, pipipi. Todas as auditorias no termo da lei devem proteger os direitos e interesses legítimos, pipipi. Acesso à pesquisa, olha. Tem que ter... viabilizar o acesso gratuito de instituições, pipipi, por meio de interface de programação. Os dispositivos de informações sobre algoritmos, olha, tem que mostrar a informação de algoritmo. Dos deveres sobre a publicidade digital. Os provedores que ofereçam publicidade e plataforma devem identificá-la de modo que o usuário responsável pelo impulsionamento ou anunciante sejam identificados. Vocês entenderam isso? Isso quer dizer que a Brasil Paralelo não pode pagar uma propaganda sem se revelar como pagadora. Se o Luciano Hang quer impulsionar a propaganda de alguma coisa direitista, ele vai ter que botar o nome dele ali para escrutínio público. Porque aí, se essa propaganda aparecer no meu feed, eu vou saber que tem dinheiro dele para aparecer ali. É isso que esse dispositivo está falando. Não é censura, é transparência, direitista imbecil. O disposto no caput aplica-se inclusive à plataforma de publicidade. O provedor deve oferecer mecanismos para que a publicidade seja informada publicamente.
Os provedores da plataforma deverão apresentar informações atualizadas semestralmente que contenham todo o repositório de anúncios e conteúdos impulsionados e incluir entre estes a íntegra dos conteúdos, informações que permitem a identificação do responsável pelo pagamento, as características gerais da audiência contratada e o número total de destinatários alcançados, além de critérios adicionais e específicos a serem estipulados em regulamentação. Esse artigo é muito importante. E sabe quem é contra ele? O MBL. Sabe quem é contra ele? O Kim Kataguiri. A gente vai voltar nele depois. As informações de que trata o artigo 4º devem ser disponibilizadas com padrões tecnológicos abertos que permitam a comunicação, acessibilidade e interoperabilidade entre aplicações e bases de dados. O provedor e as plataformas de publicidade programática devem requerer a identidade de todos os anunciantes de publicidade da plataforma de pessoa jurídica ou física cuja publicidade da plataforma é apresentada, física ou jurídica que paga a publicidade de plataforma. É por isso que o direitista tá contra isso, com essa lei. Porque hoje o pastor safado, o político imbecil, direitista, eles bancam propaganda mentirosa, propaganda de empresa reacionária. Eles bancam e ninguém sabe que o dinheiro vem dali. O fiel não sabe que o dinheiro tá vindo da igreja para bancar aquele post. O eleitor não sabe que é o político que tá gastando dinheiro público para fazer uma determinada propaganda. Porque hoje é anônimo isso aí. É por isso que esses estão com medo, esses que são os verdadeiros traidores do Brasil, que são a direita e o direitismo. Eles são traidores da soberania nacional. Não é de interesse deles que isso seja regulado. Porque onde isso não é regulado, graça a mentira se espalha. Bom, eu tô vendo vários chats legais de interagir, tá? Que eu quero dar um grau mesmo nisso aqui, que a live hoje vai ser longa, tá? Minhas lives, pra quem tá acostumado aí, vocês sabem, minhas lives são de 2, 3, 4 horas, tá? Vai ter VOD gravado, gente, eu sou pobre, então também fico pix, se alguém quiser contribuir de outra forma, qualquer eu agradeço, mas, enfim, né, tô só comentando, porque eu tô explicando isso porque eu sou só um, então eu tenho que editar tudo, fazer tudo, layout, tudo, eu quero fazer cortes disso que eu tô falando hoje, né? Mas vai demorar, porque eu sou sozinho, né? Não tenho equipe, tá bom? O dia, quem sabe, que eu tiver a mesma grandeza de qualquer youtuber medíocre que cobre a história da Haluca, por exemplo, do Haluca, eu chamo a Haluca, que pra mim ela é uma pessoa, não tem nem gênero. Gênero é coisa ou isso, né? Mas o dia que eu tiver a mesma relevância de plataforma que esses imbecis que ganham muito dinheiro pra fazer vídeo de fofoca de Sônia Abrão, quem sabe aí eu contrato gente para agilizar o conteúdo, né? Ressalvando o dispositivo tal, a identificação do contratante de publicidade deve ser mantida em sigilo pelos provedores, podendo ser exigível por ordem judicial. O provedor que ofereça publicidade na plataforma deve disponibilizar histórico, mais coisa, histórico, divulgação, sediada e reconhecida como representante, tem que ter representante no Brasil. Compartilhamento de dados pessoais dos usuários e tal. Como que como a PL afeta? Pois é, Morato, é uma boa questão a ser debatida por esses canais aí. Os conteúdos protegidos por direitos do autor, direitos autorais, direitos musicais e pipipi. Agora eu vou falar de direitos autorais, tá? Gestão coletiva de direitos autorais, conteúdo jornalístico. Então aqui, esses artigos, eles vão falar, e os seus incisos, eles vão falar para cobrir assim, o direito do jornalismo, né? Porque também as empresas de mídia, elas ganham dinheiro, vamos lá, bem grosseiramente, elas gozam com pau alheio, né? Ou gozam com grelo alheio, aí também tanto faz. Mas a ideia é, né? Elas ganham dinheiro, elas monetizam com notícia de jornal. E elas monetizam e ganham dinheiro com propaganda contra o jornalismo. Não é interessante esse... Porque imagina, o Elon Musk, ele ganha dinheiro quando um imbecil direitista fala assim, é porque não pode ler o Estadão, Globo lixo, não sei o quê. E ao mesmo tempo, o Elon Musk, no fim do dia, ganha dinheiro quando alguém compartilha a notícia do Globo.
Consequência, a Globo, olha, eu não tô defendendo a Globo, mas tô usando a Globo porque o canalha do Mamãe Falei usou a Globo de exemplo. Então eu tô pegando a Globo por isso. A Globo vai perder espectador, vai perder venda de jornal, mas vai ganhar visualização por internet, por views, que não monetizam para a Globo, tanto quanto os outros canais que ela pode monetizar. E quem vai ganhar dinheiro no fim do dia? O Musk. Porque se a pessoa não consome conteúdo direto na Globo, ela vai ficar lá no Twitter, consumindo conteúdo da Globo no Twitter. Conteúdo da Folha, do Estado. Mesma coisa pro YouTube, tá? Mesma coisa pros outros. É isso. Atuação do poder público. Bom, aqui é um longo bloco onde eles vão falar sobre a administração pública e os entes públicos. Então, assim, tem contas públicas de interesse. Essas contas de interesse público não podem bloquear. Então, a conta chega por exemplo, a conta do Bolsonaro, eles não bloqueavam jornalista. Ou a conta do deputado X não bloqueia jornalista. Essa lei diz, acabou. Não pode. Você é um ente público, a sua conta representa um ente público. Como é que você vai bloquear? Você está cerceando o direito de fala, o direito de voz. Isso vale pro Lula também. Então, se a conta do Lula começar a bloquear a gente, não. Tá infringindo a lei. A lei da SPL aqui. Não pode bloquear. Porque aí você manipula, né, o discurso. Bom, enfim, aquele artigo está falando disso. Ela não destinará publicidade a sítios eletrônicos que promovam, recomendem o discurso. Olha só isso aqui. É isso que eles também têm medo. É isso que os direitistas têm medo. A administração pública não destinará recursos públicos para publicidade, ou seja, propaganda da Caixa, do Banco do Brasil, propaganda de iniciativa pública do governo federal. Ela não vai gastar dinheiro em publicidade de rede social que promova, recomenda ou direcione a discursos destinados a ilícitos. Ou seja, então tá, Twitter, você tá ganhando dinheiro com ilícito. Sinto muito, mas o Brasil não vai mais dar dinheiro público para vocês para impulsionar propaganda, não. O Estado brasileiro, acabou. A gente não vai mais fazer propaganda aqui. Propaganda Minha Casa Minha Vida, propaganda Financiamento Caixa, acabou. Tá? Por isso que as Big Tech também estão com medo. Porque elas vão ser responsabilizadas, elas vão ter que aumentar o custo delas para aumentar a eficiência de conteúdo. E ao mesmo tempo, se elas não cumprindo, elas vão perder receita e ser processadas. Não é lindo? Eu acho maravilhoso. Acabou a mamata. Exato, é por isso que vocês estão com medo. Toda e qualquer comunicação de natureza publicitária disseminada pela administração pública deve ser registrada em repositório no sítio eletrônico. Está dizendo, o governo vai ter que registrar o que ele está fazendo, para não, né? Tem que registrar. Informações sobre recursos, tem que ser transparente com os recursos. Constitui ato ilícito por nível de pena administrativamente qualquer punição disciplinar ou ato praticado por superior hierárquico que cause prejuízo ao servidor público servir em função do conteúdo lícito por ele compartilhado em caráter privado, fora do exercício de suas funções. Do fomento à educação para uso seguro na internet. Bom, vai falar das práticas educacionais, coisas que são promoção da alfabetização, coisas que se diz, tem que fazer, por favor, redes, façam isso, que isso é bom, formação de profissionais e tal. A União e os Estados devem dar esforços para amplificar a participação das crianças e tal, as ações desenvolvidas de forma articulada com estratégias e tal. Proteção de crianças e adolescentes, aí várias coisas aqui para crianças e adolescentes. Vedada a criação de perfis comportamentais de usuário crianças e adolescentes, a partir da coleta e tratamento de seus dados pessoais, inclusive aqueles obtidos no processo de verificação. Quer dizer isso aqui o quê? Para fins de direcionamento de publicidade. Tá? Vedada a criação de perfis comportamentais de usuários crianças. O que é isso? É uma empresa que, vamos dizer assim, eu vou dar um exemplo que não é um exemplo, mas é ao mesmo tempo. Você sabe que o Cebolinha, né, tem uma conta no Twitter. Tem uma conta, né? Mas ele não fala com L trocado, ele não se passa por Cebolinha, né? Então ele não faz cosplay de Cebolinha. É isso. Ele é um ser humano e não um Cebolinha. Mas vamos imaginar que essa conta fizesse tudo igual ao Cebolinha. Por essa lei é proibido. Não pode. Mas por que não pode? Porque imagina o tanto de criança numa rede social, vai ficar vendo isso aí e vai achar que o Cebolinha faz essas coisas mesmo, quer essas coisas mesmo. Né?
Proibir publicidade, porque na internet ainda não. Pois é, Morato, por isso, porque a internet é terra de ninguém. Deveres de serviço de mensageria, bom, aí vai falar, né, que cobra o Telegram, que cobra o Discord e tal. Conta destinada a uso comercial, pipipopó. Trâmites judiciais e de investigação. Então aqui vai falar das multas. Ó, pena de multa de 50 mil até 1 milhão por hora de descumprimento do que está aqui nessa lei. Deve guardar por 6 meses as informações, o conteúdo removido, dados de acesso, tudo isso para ter escrutínio público. Tudo isso para ter escrutínio público da direita e da esquerda. Mas o direitista é um canalha. O direitista mente. Das sanções. Sanções por não cumprir. Suspensão, pipi, popó. Mais coisa, pode causar dano irreparável, papá. As sanções, assim. O que é crime? O que é crime? Promover ou financiar pessoalmente ou meio terceiros mediante uso conta automatizado ou outros meios expedientes não fornecidos diretamente pelo provedor de aplicações de internet. Divulgação em massa de mensagens que contenha fato que se sabe inverídico que seja capaz de promover a rigidez do processo eleitoral, comprometer a rigidez do processo eleitoral ou que possa causar dano à integridade física ou seja passível de sanção criminal. Olha esse trecho. Esse trecho visa criminalizar o que é crime. Já é crime. Isso tudo que está escrito aqui já é crime. Essa lei só está dizendo o seguinte, olha, é crime. É crime. E essa lei aqui vai garantir que esse crime seja passível de punição. Punições acima descritas. Regulação dos provedores aqui, como é que é a regulação, o que eles têm que fazer, emitir, representados por pessoa jurídica no Brasil e pá. E as posições finais. Né? O que é IP, como é que funciona. Aqui são trechos de leis, né? E tal, para exemplificar o que foi dito tudo aqui em cima. Aí. Então, Morato, é porque é foda, né? Orlando é foda. Ele não é ruim, mas precisa comer muito feijão ainda. Ok, gente. Esta é a primeira sessão do nosso vídeo react de hoje. Vocês que estão aqui, que aqui estarão, agradeço muito pela paciência, porque nós lemos, como eu prometi, a lei inteira, com comentários. Agora eu quero que, falando em comentários, eu quero interagir nos comentários com vocês por escrito, eu quero ver as opiniões de vocês, vocês já disseram, e eu quero ver o que mais vocês têm a dizer. A gente vai ficar batendo um papo, eu vou botar uma trilhazinha sonora, tá? E aí a gente bate um papo por uns 10, 15 minutos, e aí a gente vai pro segundo bloco. Esse é só o primeiro bloco. Tá bom? Espera um pouquinho. Eu vou colocar musiquinha. O que eu boto de música? Coisa livre de royalty, né? Aqui. Vamos pro começo. Só me dê um minuto que eu preciso dar um pulinho no banheiro, né? Tomar uma água também. Foi uma metralhadora verborrágica. Eu comecei às 9h20 e são 10h38. Foi quase 1h20 falando sem parar praticamente. Só um minutinho que eu já volto. Fiquem aqui com o meu belo gabinete virtual.